Amados, abram suas Bíblias comigo aqui no Evangelho de João. Eu quero compartilhar algo com vocês que está intimamente relacionado com esta mesa, algo que está intimamente relacionado com a obra da cruz. Talvez vocês, nós, não tenhamos estudado com mais profundidade, de maneira mais microscópica, a crucificação do Senhor. Hoje eu quero passar bem rapidamente sobre os julgamentos de Cristo Jesus. É importante que todos nós saibamos que o nosso Senhor Jesus, ele foi julgado 6 vezes. Antes dele ser crucificado, ele foi primeiramente julgado 6 vezes. Você pode imaginar isso? Que da meia-noite, possivelmente da meia-noite, quando ele sofreu a prisão, por volta da meia-noite, até ao meio-dia, ele passou por 6 julgamentos. Do meio-dia até as 3 da tarde, que foi o caminho, a senda, todo o processo da crucificação, até a sua morte, de meio-dia até as 3 da tarde, a Bíblia diz que toda a terra foi tomada de um grande eclipse, houve trevas sobre toda a terra. Talvez para mostrar as trevas, a negritude da justiça humana, porque aquela foi uma experiência tão terrível do ponto de vista da jurisprudência que nós podemos dizer que foi o dia mais negro da história da jurisprudência. Então vamos passar por esses julgamentos e extrair aquilo que o Senhor tem para nos falar. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 15 e 16, apenas para introduzir o assunto. Evangelho de João, capítulo 19. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disseram-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que na tua infinita misericórdia, o Senhor possa abrir os teus céus para nós na tua palavra, e nos fazer mergulhar neste assunto tão sério, Senhor, que nos ajuda a discernir esse pão, esse cálice, para que nós não possamos comê-lo e bebê-lo indignamente, mas compreender qual foi o preço que foi pago por nós, qual a natureza do preço, do resgate que o nosso Senhor Jesus realizou para que hoje nós pudéssemos ser justificados eternamente diante de Deus. Ajuda-nos, querido Espírito Santo, ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos ver cada um desses julgamentos. Nós sabemos que todo este cenário, ele vai do Getsêmani ao Gólgota. Depois que o nosso Senhor Jesus ceiou com seus discípulos, ele foi para o Getsêmani, aonde ele fez aquela gloriosa oração, aonde ali o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Logo a seguir, ele foi preso. E aí começam todos os julgamentos. Eu quero colocar alguns pontos para vocês. Meus irmãos, todos os julgamentos pelos quais o nosso Senhor passou, foram julgamentos marcados pela ilegalidade jurídica, por precipitações, por acusações falsas. O nosso Senhor não cometeu crime algum. Todas as provas que foram colhidas contra ele se basearam em testemunhos, em acusações de testemunhas falsas, acusações forjadas,
O acusado, o nosso Senhor, era a pessoa mais pura, mais íntegra, mais santa, mais digna que já pisou nessa terra. O acusado, aquele que esteve lá na cruz, condenado pelos homens, foi aquele que você pode ler tanto em Mateus capítulo 3, versículo 17, o capítulo 17, versículo 5, 2 vezes nesse livro. A primeira vez, quando ele completou 30 anos e foi até o Jordão para ser batizado por João, o pai deu um testemunho: este é meu filho amado, no qual me comprazo. Essa primeira voz marca, meus irmãos, a dignidade moral, porque até aqui, nos 30 anos, ele viveu a sua vida do ponto de vista social, natural. Ele tinha uma integridade moral diante de todas as pessoas, a ponto do pai dizer: este é meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Desde que Adão caiu, Deus perdeu o prazer no homem. Agora Deus encontrou na terra um homem no qual ele tinha o seu prazer. Observe que no capítulo 17, versículo 5, lá no Hermon, novamente o pai vai dizer: este é meu filho amado, no qual me comprazo. E por quê? O céu se abre e a voz do pai dá este glorioso testemunho do seu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque do batismo até o Hermon, nós temos a obra dele. Ele foi aprovado como homem, pelo testemunho da sua vida moral, como também ele foi aprovado como servo, porque ele obedeceu, ele cumpriu sua missão. Então observe isso. Este é o acusado, aquele o qual ninguém poderia condená-lo de nada. Este acusado aqui, que esteve diante de Anás, Caifás, do Sinédrio, de Pilatos, de Herodes e por último, condenado por Pilatos, este aqui que sofreu todos esses julgamentos, foi aquele no qual Pedro disse: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 22. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi tentado, ele foi provado em todas as coisas, porém sem pecado. Este era o acusado. Não havia nele nenhum resquício, nenhuma nódoa do pecado. Ele foi culpado de crimes que jamais cometeu. Ele esteve ali, sendo julgado de uma forma dolorosa, por crimes inventados. A sentença capital para um crime hediondo era a crucificação. Somente os piores criminosos, aqueles que cometiam crimes hediondos, eles mereciam a crucificação. Deixe-me colocar um detalhe que talvez você não saiba e seja interessante você saber. Os judeus, eles não tinham condenação de morte. A única condenação que eles tinham era o apedrejamento. Era a mais grave condenação, era o apedrejamento. Mas Jesus não havia cometido nenhum crime que merecesse o apedrejamento. Se você estuda esses julgamentos, você vai saber que primeiro eles começam a julgar Jesus pela blasfêmia. Mas os judeus, eles tinham tanto ódio de Jesus, tanto ódio, que eles queriam que Jesus recebesse o julgamento e a condenação dos romanos, porque os romanos, sim, eles tinham uma condenação que era a pior de todas. A crucificação, segundo alguns estudiosos, foi a pior forma de punição que já inventaram. Ela seguia um triste e perverso ritual. E os judeus queriam que o nosso Senhor fosse crucificado, eles queriam que Jesus fosse condenado. Como eles não tinham como crucificar Jesus, eles levaram ele para Pilatos, que era o governador da Judéia. Os romanos, eles não reconheciam a blasfêmia como um crime capital, porque os romanos, eles tinham muitos deuses,
Então, se você estuda os julgamentos, vocês vão perceber que eles começam a julgar Jesus por blasfêmia. Mas quando eles chegam até Pilatos, eles mudam a acusação e eles começam a dizer que ele estava cobrando impostos e que ele estava criando um motim entre o povo contra César. Isso era grave. Se autoproclamando rei, isso era grave. Então nós temos que estudar e conhecer cada um desses julgamentos. Os primeiros julgamentos, os 3 primeiros, que começam por volta da 1 da manhã, eles tinham caráter religioso. Os 3 últimos tinham caráter civil. Quando você estuda esses julgamentos, você vai percebendo que a ira dos judeus contra o nosso Senhor leva eles até a corte romana, liderada por Pilatos e Herodes Antipas, o mesmo que mandou decapitar João Batista. E vocês vão perceber também que o Pilatos não tinha nenhuma certeza da crucificação, que o nosso Senhor merecesse a crucificação. Então ele faz uma escolha. Ele pega o pior criminoso que havia no corredor da morte do Império Romano. Curiosamente, esse criminoso chamava-se Bar-Abas, ou Barrabás, mas o seu nome é Bar-Abas, é um nome aramaico. O nome completo dele era Yeshua Bar-Abas, traduzindo, Jesus, Filho do Pai. De maneira que quando Pilatos vai apresentar Barrabás e Jesus, ele chama Yeshua, o Cristo. Diferentemente como está no texto original, que foi omitido na maioria das traduções. Mas no texto original ele diz assim: a quem quereis que vos solte? Yeshua Bar-Abas ou Yeshua, o Cristo? Barrabás, ele era um assassino cruel. Ele era um agitador do povo. Pilatos tinha absoluta certeza que a multidão escolheria Barrabás, mas para sua surpresa, a multidão escolheu Cristo para a cruz, dizendo: fora, fora, crucifica-o. Então é isso que nós temos que estudar, porque não adianta nós comermos deste pão, bebermos deste cálice, se nós não entendermos por que nós estamos aqui, como foi que o nosso Senhor passou tudo aquilo. Então vamos para cada um desses julgamentos. Quando eu estava dizendo para vocês, qualquer advogado aqui, e tem vários, se analisar esses julgamentos, vão ver as clamorosas falhas da justiça humana, dos judeus e também dos romanos. Eles acusaram ele sem prova, forjaram testemunhas, conseguiram 2, não deram a ele o direito de defesa e nem o direito de ter um advogado. Ele foi julgado e condenado em menos de 24 horas, sendo que o Talmud, que regia os costumes civis dos judeus, dizia que uma sentença só poderia ser pronunciada depois de pelo menos 2 dias que os juízes tivessem a conclusão. Eles deveriam ir para os seus lares, demorar 2 dias ponderando, e só ao 3º dia eles deveriam dar a sentença final. Então, como eles queriam que Jesus fosse crucificado rapidamente, eles mudaram o julgamento do religioso para o civil, porque aí eles poderiam condená-lo às pressas. E por quê? Por que, irmãos, os judeus escolheram a liberdade de Barrabás e a crucificação de Cristo? Por que eles escolheram Barrabás e não Cristo? Porque Barrabás não era nenhuma ameaça à religiosidade hipócrita e dissimulada daquele tempo. Barrabás não ficava na rua pregando a verdade. Barrabás não estava nas ruas tirando as vendas, tirando o povo das trevas.
porque o evangelho e a vida de Jesus era uma verdadeira contradição à religiosidade daquela época. Por isso eles preferiram Barrabás, porque Barrabás, por mais perigoso que fosse para a sociedade, não era um perigo para os judeus. Barrabás não causava nenhum perigo para a religiosidade daquela época. Jesus, sim. Então vamos observar cada um desses julgamentos aqui. Primeiro julgamento, na residência de Anás, está em João capítulo 18, versículos 13 a 23. Talvez eu não leia todos os textos, mas para você que quer anotar e acompanhar e ler depois. João capítulo 18, a partir do versículo 13 até o 23. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Imagina, ele deu uma profecia, ele fez uma declaração profética, é conveniente que um homem morra pelo povo. Vamos ao versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabe eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? A tradução mais perto do original diz assim: se eu disse alguma mentira, prove que eu menti. Então aqui nós temos o primeiro julgamento. Agora eles começam a interrogar Jesus acerca do seu ensino e acerca dos seus discípulos. O segundo julgamento, o primeiro na casa de Anás, o segundo na casa de Caifás. Mateus capítulo 26, versículos 57 a 68. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, e não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir este santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde a esses que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos? Eis que ouvistes agora é blasfêmia. Que vos parece? Respondeu eles: é réu de morte. Então os cuspiram no seu rosto, outros lhe davam murro, outros esbofeteavam, dizendo: profetiza ao Cristo. Então você vê, este é o segundo julgamento, na casa de Caifás. Ele pode ter acontecido por volta das 3 da manhã. Estes homens aqui eram os homens da mais alta corte judaica, eram homens de grande reputação, eram homens que representavam para o povo o governo de Deus do ponto de vista espiritual na terra. Eram estes homens aqui. Vamos para o terceiro julgamento, Lucas capítulo 22. Esse julgamento ele vai acontecer por volta das 6 da manhã. Lucas capítulo 22, versículos 66 a 71. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia, o sinédrio, dos anciãos do povo,
tanto os principais sacerdotes como os escribas, e conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Então disseram todos: logo, tu és Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Então aqui nós vemos os 70 membros do Sinédrio reunidos para condenar Jesus, para julgá-lo. Esses 70 homens, como eu disse, eles faziam parte da corte judaica, constituída de escribas, homens que tinham conhecimento da lei, homens que tinham uma capacidade de conduzir a lei, homens que representavam o testemunho da lei para o povo. E ali eles estão, inquirindo o nosso Senhor sobre a sua divindade. Primeiro, eles começam a questionar o Senhor sobre o seu ensino. Depois, agora, se ele era o Cristo, se ele era o Filho de Deus. Quando o nosso Senhor responde, eles declaram blasfêmia, digno de morte. Então eles queriam e já decidiram que o nosso Senhor deveria ser crucificado, porque eles não queriam apedrejá-lo. Eles queriam levar ele à forma mais cruel de morte. Então levaram para Pilatos. Vamos para o quarto julgamento. Marcos capítulo 15, versículos 1 a 5. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Amarraram Jesus. Levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Então essa pergunta: és tu rei dos judeus? Porque Pilatos era o governador da Judéia. A Judéia era justamente essa região onde eles estavam, essa região da Judéia. Os judeus estavam ali, porém, eles estavam debaixo do domínio romano. Pilatos era um dos governadores dessas províncias romanas. Então, quando ele pergunta: és tu o rei da Judéia? Porque era justamente onde ele era o governador. Porque o rei da Judéia era César. Então, se o nosso Senhor respondesse, era um grande crime. E como ele havia juntado muitas pessoas, isso poderia ser considerado uma revolta, uma insurreição. Então, amados, preste bastante atenção. Eu quero falar algo para vocês. Aqui a acusação muda. Meus irmãos e irmãs, Pilatos não era uma pessoa boa, como muitos podem imaginar. Nos escritos aqui, ele até parece uma pessoa sensível. Ele não tinha nada de sensibilidade. Se você estudar a história, você saberá que ele era um assassino cruel, sanguinário. Pilatos, ele estava vivendo uma grande crise com César, com Herodes, que era o governador da Galileia. Pilatos era um homem temido, arrogante. Então não olhe para Pilatos aqui tendo compaixão dele porque ele lavou as mãos. Segundo a história antiga, Pilatos, ele era tão atormentado que ele terminou os seus dias louco. Ele morreu atormentado e foi tomado de loucura, a ponto de viver isolado. Assim terminou a vida de Pilatos. Então agora observe bem, deixe-me ler um texto paralelo a este. Lucas capítulo 23, versículos 1 a 4, para que nós possamos extrair algumas coisas. Lucas 23, 1 a 4, diz assim: e levantaram-se toda a assembleia, e levaram Jesus a Pilatos, aqueles 70 homens,
eles levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando a pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo Rei. Veja a natureza das acusações que eles fizeram contra o nosso Senhor. Então lhes perguntou Pilato: és tu rei dos judeus? Ele respondeu: tu dizes. Disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Agora veja bem, João, como Marcos, como Lucas, eles vão dando detalhes para nós. Nesse capítulo 19 que eu li na introdução desse estudo, nós podemos ver que Pilatos, ele lavou as mãos, como tirando dele a culpa, porém, determinando que o nosso Senhor sofresse todas as penalidades da crucificação romana. Vamos para o quinto julgamento, Lucas 23, versículos 8 a 12. Porque agora o que Pilatos fez? Em Lucas 23, versículo 5, diz assim: insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando Pilatos ouviu a palavra Galiléia, aí veio uma luz na mente dele: eu vou tirar isso dos meus ombros. Se é da Galiléia, então eu vou mandar para Herodes, porque Herodes era o governador da Galiléia. Então ele mandou Jesus para a Galiléia, dizendo: não tenho responsabilidade sobre este homem. Aí eles mandaram Jesus para Herodes. Vamos agora ler os textos referentes ao quinto julgamento. Lucas 23, 8 a 12. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Irmãos, não esqueçam, em Lucas 13, versículo 12, sabe como Jesus chamou esse homem aqui? Raposa. Jesus chamou ele de raposa, chamou essa raposa. Jesus não tinha nenhum apreço por Herodes. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Na verdade, ele queria ver Jesus fazer algum truque, porque ele não tinha nenhuma reverência por Jesus. Ele achava que Jesus era simplesmente um homem que entretinha o povo. Então, não se deixe enganar pela visão de Herodes aqui. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com toda a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, e fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Então aqui está Herodes Antipas, o tetrarca da Galiléia. Ele governou a Galiléia de 4 até 29, depois de Cristo. Era um homem brutal, violento, assassino, cruel, mandou matar João Batista, como já lhes disse. Como ele não obteve o que desejava com Jesus, ele mandou de volta para Pilatos. Sexto e último julgamento, Mateus 27, versículos 15 a 26. Vamos ler os textos relacionados com o último julgamento aqui. Ora, em Mateus 27, versículos 15 a 26. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o povo, por inveja, o havia entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De modo que lhes perguntou o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. E replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja ele crucificado, respondeu o povo.
Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava mais o tumulto. Versículo 25, o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás. Após haver açoitado Jesus, esse açoite aqui, esses açoites aqui, irmãos, era um ritual, era um massacre. Eu já falei isso em outras oportunidades. Entregou Jesus para ser crucificado. Então, meus irmãos e irmãs, desculpe-me as longas leituras, mas eu acredito que isso serve para, de forma didática, colocar na nossa mente toda essa ordem, como foi que o nosso Senhor chegou até aquela cruz. Para que nós possamos ver a injustiça. Quem foi que cometeu o crime para que ele morresse? Ele não cometeu. Ele não cometeu nenhum crime. Ele não foi punido pelos seus crimes. Nós precisamos entender, irmãos, não só esses julgamentos. Porque o que esses julgamentos provam é que aquele que foi crucificado era justo. Aquele que foi crucificado não cometeu mal nenhum, crime algum. O que me alegra ao olhar esses 6 julgamentos é ver a dignidade moral do nosso Senhor, a sua integridade santa. Imagine que ele foi julgado de todas as formas que podemos imaginar, ou que possamos imaginar. Nada foi encontrado nele. Você pode imaginar isso? Irmãos, escute. No dia da expiação, você sabe que ele morreu, ele foi crucificado na festa da expiação. Ela ocorria uma vez por ano. Quando era levado o cordeiro para ser sacrificado pelo povo, esse cordeiro, ele era minuciosamente examinado. Ele não podia ter defeito. Ele não podia ter nenhum defeito, nenhuma mancha. E só depois de ser examinado em todas as minúcias, ele era apresentado para o sacrifício. Sabe o que esses 6 julgamentos nos dizem? Que o nosso Senhor, ele foi examinado em todas as minúcias do seu caráter. Porque se tivesse algum crime, alguma mancha, ele iria morrer pelo seu pecado, ou pelos seus pecados. Mas ele foi examinado. Eu e você estamos acabando de ver o exame que ele passou. Ele foi aprovado. Não havia nele pecado. Qualquer advogado aqui levantaria e diria: nele não tem pecado. Nós estamos lendo, irmãos, a história desses julgamentos. Então, se não havia nele pecado que o condenava, por que ele morreu? Por que ele morreu? Esta é a grande pergunta. Porque, por um lado, nós examinamos. Agora nós temos que olhar a quem interessava aquela cruz. Por que aquela cruz? Então nós vamos ver o 7º julgamento que ele sofreu. Nesse, ele foi condenado. Nesse, encontraram, não um, porém milhares e milhares de pecados. Olha o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Você está vendo agora? Agora você começa a entender aquela cruz. Aquela não era uma cruz que estava entre Deus e o diabo. Não era uma batalha entre o bem e o mal. A cruz não era uma batalha entre o bem e o mal. Não era um problema entre Deus e Satanás. Aquela cruz era o problema só de Deus. Era o problema de Deus. Era o problema que Deus tinha consigo mesmo. Agora você começa a entender. Ele veio numa carne pecaminosa, ele veio numa carne de pecado, porém sem pecado. Aí Deus colocou o meu,
colocou o teu, colocou os nossos pecados sobre ele. Vamos ler alguns textos para entendermos este 7º julgamento. Eu vou citar, você não precisa abrir sua Bíblia. Isaías 53, 10. Diz assim: todavia, agradou ao Pai esmagá-lo. Você consegue entender isso? Irmãos, escute bem, sinceramente, nós não conseguimos entender o ódio dos judeus. Nós não conseguimos entender por que os judeus odiaram tanto. Por que os judeus foram tão hostis, tão injustos. Aqueles homens, irmãos, vou contar algo para vocês. Aqueles homens, quando chegaram no palácio de Pilatos, eles não ousaram aproximar da escadaria, porque os principais sacerdotes, eles diziam que eles não podiam subir nas escadarias do palácio de Pilatos, do tribunal de julgamento, que era a Fortaleza Antônia, porque aquele era o lugar da injustiça, porque os judeus sabiam que um dia o Messias viria e libertaria eles do domínio romano. Eles agora estão aqui com esta amizade amistosa com os romanos, por causa do interesse de crucificar Jesus. Os judeus odiavam os romanos, eles não subiam a escadaria do palácio de Antônia. Sabe por quê? Porque era impuro. Porque era impuro. Eles se guardavam da impureza. Tão santos eram aqueles judeus. Mas Jesus, eles podiam matar, eles podiam odiar. A lei deles dizia: não matarás. Então os judeus não matavam. Mas eles se utilizavam de outras nações, de outras ferramentas, de outros subterfúgios, para exercer a sua impiedade, a sua injustiça, como fizeram com o nosso Senhor. Agora você imagina, irmãos, é incompreensível. Jesus veio para libertar Israel, veio para os que eram seus. Os judeus, eles pertenciam a Deus. Os judeus daquele tempo eram a nação escolhida por Deus, mas eles não o receberam, porque ele não era o tipo de Messias que eles esperavam. Eles queriam um Messias político, eles queriam um Messias que confrontasse a política, porém que nunca confrontasse os seus pecados. É esse o Messias que eles buscavam. Jesus era tudo menos o que eles queriam. Então nós não entendemos muito. A gente lê esses julgamentos, você não compreende muito. Agora eu te pergunto, e você compreende esse 7º julgamento? Por que que Deus tomaria o seu amado filho e o condenaria na cruz sem pecado? Alguém aqui pode levantar e explicar? Será que alguém um dia pode explicar isso? Esse texto aqui de Isaías 53, 10, porque agradou, como agradou? Aonde o Pai encontrou satisfação em esmagar o seu amado Filho, o seu eterno Filho. Aquele que Ele mesmo dissera: este é meu Filho amado, 2 vezes. Este é meu Filho amado, no qual tenho o meu prazer. O texto hebraico diz assim: este é meu Filho que me causa emoções. Agora o mesmo Pai, que é tomado de emoções, derrama sobre ele a sua ira. Você entende isso, irmãos? Vocês entendem isso? Se é tão complicado estudar os 6 julgamentos, como é complicado entender esse último? O Pai, o Deus de amor, que sempre teve como centro do seu amor seu único filho, derrama sobre esse único filho toda a sua ira. Porque Deus, a sua ira não se dissolve com nada. Deus não recolhe a sua ira. Quando Deus ira, a sua ira tem que derramar. Agora você imagina que Deus nos poupou, mas Ele não poupou o seu filho. Vou ler um outro texto. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vê esse texto, se você consegue entendê-lo, na dimensão daquilo que se requer a interpretação dele. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou, ele não guardou, ele não preservou
não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Por todos nós, ele o entregou naquela cruz. Ele o entregou para Anás, para Caifás, para o Sinédrio, para Pilatos, para Herodes e por último para Pilatos. Ele o entregou. Foi o Pai, foi o poder do Pai que permitiu que aqueles judeus escolhessem a Barrabás e não seu filho. Ele não poupou, ele não enviou nenhum anjo para o guardar, para o confortar. Ele ficou sozinho naquela cruz a ponto de dizer: Deus meu, por quê? Por quê? Esse porquê é profundo, irmãos. Eu creio que a gente vai passar boa parte da eternidade estudando esse porquê me desamparastes. Você compreende isso, irmãos? Eu só posso dizer que esse porquê foi por amor a nós. Mas ele não amava seu filho. Ele amava. Ele amava o seu filho. Por isso você compreende a dor de Deus naquela cruz. Ele teve que desamparar o seu filho para que nós não fôssemos eternamente desamparados. Ele permitiu que o seu filho sofresse todas as dores daquela cruz, para que eu e você não sofrêssemos todas as dores da condenação no inferno. Entende isso, meu irmão e minha irmã? Ele não poupou o seu filho. Olha o que diz: ele o entregou por todos nós. Ele entregou por você. Se você fosse a única pessoa perdida nesse mundo, ele faria tudo isso só por você. Vou ler mais 2 textos. Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25. Diz: mas também por nossa causa, olha essa frase, nossa causa. A causa era nós. Posto que nós igualmente, porque a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue, ele foi entregue naquela cruz, ele foi entregue para aqueles açoites, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Aqui está, irmãos. Talvez uma luz que nos ajude a interpretar este 7º julgamento. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Aí o texto seguinte, é Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então nós podemos dizer assim, toda a causa da sua crucificação foram as nossas transgressões. E ele foi entregue naquela cruz, para que eu e você fôssemos, primeiro, justificados de todos os nossos pecados, e segundo, para que daí em diante nós estivéssemos em paz com Deus. Glórias a Deus. Ah, meus irmãos, que precioso é tudo isso. Que glória é essa. Nós chegarmos numa manhã como esta, da mesa do Senhor, e refletirmos tudo que o nosso Senhor passou por nós, tudo que Ele sofreu por você, foi por amor. Que amor é esse? Porque era eu e você que merecíamos aquela cruz. Era eu e você que merecíamos todos os açoites. Deus não tinha, irmãos. A grande questão é essa, Deus não tinha como nos perdoar, se não fosse por esse modo. Ele não tinha como satisfazer sua justiça. Deus não podia dizer assim, haja plena justiça e satisfação sobre a queda do homem. Como Deus faria isso? Deus nunca poderia fazer isso, irmãos. Quando ele disse, haja luz, e toda a luz veio e governou o universo, com todas as suas leis, se estabeleceu no universo. Quando Deus diz, haja isso, haja aquilo, você tem que saber que por detrás de cada ação criativa de Deus, existiram leis que a física, que a astronomia estudam até hoje, tão profundas são as leis de Deus. Se você quiser destruir o pensamento de um ateu,
Ele vai dizer para você assim que, de fato, tudo que existe hoje é um processo de evolução que duraram 13 bilhões de anos. Irmãos, isso aí é até simples acreditar, sabia? Não é difícil não. Tudo bem, eu acredito. Realmente. Só que tem uma coisa que vai derrubar a minha crença, sabe qual que é? Porque tudo que existe é governado por leis. Então, se a matéria que existe levou um processo de 13 bilhões para ter cérebro, para ter inteligência, para ter consciência, para ter pensamento, imagina o tanto que é difícil acreditar nisso. É muito mais fácil crer em Deus do que acreditar nisso. Mas tudo bem, suponhamos que acreditemos. Como que a gente vai acreditar que as leis surgiram de um processo de evolução? Leis. Lei da gravidade. Quem sabe a diferença de um zero para o O aqui, sabe o que eu estou falando. Imagine as leis que governam o universo, que mantêm tudo em uma perfeita simetria. São leis, são 30 constantes de uma jurisdição divina que governa esse universo, que foi arquitetado por um grande e supremo Criador. Você pode até questionar, você pode até ficar ponderando, pode até ser que tudo que existe hoje é fruto de uma ameba em evolução. E as leis que governam a vida biológica, a vida cosmológica? Surgiu de quê? Do nada? Imaginar que o nada criou tudo? Que de repente não havia nada e alguém estourou uma bomba chamada Big Bang e tudo se estabeleceu no seu devido lugar. Você sabia que a Terra está numa posição tão exata, irmão, se tirar ela 1 milímetro, metade dessa Terra aqui acaba. 1 milímetro da sua posição na atmosfera. Sabe como chama isso, irmãos? Ajuste fino do universo. Alguns estudiosos sérios e sóbrios dizem assim, que a Terra estava numa posição. Aí veio alguém e mexeu nela, colocou ela 23 graus abaixo da sua rota. Sabe por quê, irmãos? Que se ela tivesse uma rota perfeita, só metade da Terra seria habitada. Para que ela tivesse perfeitamente habitada, alguém foi torcer um botãozinho lá assim, aí desceu ela 23 graus. Aí ela é toda habitada. É ironia, não é, irmãos? Mas eu digo para vocês, nosso Deus fez tudo isso. Ele poderia ter dito, haja justiça eterna, perfeita. Mas ele não disse, porque isso envolvia seu caráter. Então ele não ordenou justiça, ele fez a justiça. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,30, que o nosso Senhor, ele se tornou a nossa justiça. Deixa eu dizer algo para você. Tudo que Cristo conquistou naquela cruz, irmãos, é tão grande, mas é tão grande, que tem um caráter eterno. A nossa justiça é eterna. Essa justiça é tão grande, é tão profunda. Eu estou falando, você tem que perceber isso agora, não é depois não, é agora. Você vai e se olha no espelho, o que você vê? Você vê um corpo suscetível a fraquezas, a quedas. Quando você deixa a sua mente falar, a sua mente vai dizer agora, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Não é verdade, irmãos? Nós temos um coração tão escuro que a gente só tem coragem de abrir diante de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que esse Deus santo, esse Deus que diz assim, sede santo porque eu sou santo. Esse Deus que diz, os vossos pecados é que fazem separação entre mim e vós. Como que Ele nos aceita? Como que a Bíblia diz que nós podemos entrar na sua presença? Como que a Bíblia diz que nós podemos entrar pelo vivo e novo caminho à sua presença? Como eu posso chamá-lo de Pai na intimidade? Como eu posso ter comunhão com Ele, sendo quem eu sou? Como é que Ele me vê? Como é que Ele me aceita? Qual a razão para isso? Qual a base para isso? Aí está, irmãos. Justificados. Por nossa causa Ele foi entregue para que fôssemos justificados. Sabe o que significa isso? Quando Deus olha para mim e para você, sabe o que Ele vê? Toda a justiça de Cristo nos cobrindo. Quando Ele olhava para o seu filho, Ele olhou ali no batismo, Ele olhou ali no Hermon, Ele disse, este é meu filho amado. Aquele filho que causou todo aquele prazer no Pai, é a nossa justiça. Ele vê em nós a justiça de Cristo. E porque Ele vê em nós a justiça de Cristo, Ele nos aceita como Ele aceita Cristo. Ele nos ama como Ele ama Cristo.
Irmãos, eu me atrevo a dizer para vocês, quando Deus olha para nós, a justiça de Cristo nos livra de um olhar de condenação do Pai. Então Deus não tem como nos condenar. Por isso que Romanos 8:1 diz assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a nossa justiça. Diante de Deus, irmãos, todas as nossas imperfeições morais desaparecem por causa da justiça de Cristo. Porque Ele que foi julgado, não eu. Ele que sofreu a condenação pelos meus pecados, não eu. Não eu, Ele. Ele se tornou a nossa justiça. Então hoje nós podemos adorar aquele que é a nossa justiça. Nós podemos aqui nesta manhã louvar, agradecer a Deus por aquele que é a nossa justiça. Que Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Louvado para sempre seja o teu nome. Senhor, nós somos tão gratos por esta manhã na tua palavra, poder contemplar através desses juízos, que o nosso Senhor era santo, Ele era puro, nele não havia nenhum pecado, Ele foi aquele cordeiro inspecionado, aquele cordeiro imaculado, que foi oferecido para satisfazer a tua eterna justiça. Ah, como nós te adoramos nesta manhã por este cordeiro. Por isso que nós podemos dizer que somos livres. Por isso que nós podemos dizer que não há mais condenação sobre nós. Por isso nós podemos proclamar que Cristo é a nossa justiça. Por isso nós podemos dizer que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está revestida da justiça de Cristo. Glórias a ti, ó Cordeiro exaltado, ó Cordeiro que está no trono de Deus. Glórias a ti, glórias a ti. Obrigado, Pai. Obrigado. Não temos palavras para te agradecer nesta manhã por esmagar o teu filho no nosso lugar. Não temos palavras para te agradecer porque o Senhor não poupou e o entregou por nós. Como entender isso? Por causa das nossas transgressões. Que espanto nós teremos quando nós o contemplarmos naquele grande dia e ver toda a sua formosura, e ver toda a sua beleza, e ver aquele olhar mais meigo do universo, e ver sua face de amor, e pensar que tudo aquilo ele perdeu um dia esmagado naquela cruz, no nosso lugar. Que dia será esse, Senhor? Que dia será esse, em que te adoraremos, porque foi lá naquela cruz, que tu declaraste o quanto nos amava, Deus. Obrigado, Pai. Esta igreja nesta manhã te adora. Nós queremos comer de ti, beber de ti nesta manhã, com o mais profundo gozo do nosso coração. Obrigado, Senhor.